Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais, está no ar o primeiro episódio do podcast Fala Doutor, uma atividade de extensão realizada pelos acadêmicos do 4º e 5º período do curso de Direito da Universidade Paulista, Campus Manaus. E hoje, aqui ao meu lado, eu conto com a presença do Darlisson Rodrigues e da Larissa Souza, que são meus colegas acadêmicos do curso de Direito. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem. Hoje o nosso podcast abre espaço para reflexões sobre direito, cidadania e inclusão social. Neste episódio estamos discutindo um tema fundamental, a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E hoje vamos conversar sobre legislação, experiências e evolução de oportunidades, trazendo diferentes olhares e vivências. Recebemos aqui conosco o Mário Célio. Ele é engenheiro ambiental e consultor técnico da Casa Civil, com vasta experiência em inclusão. Olá, Mário, seja bem-vindo. Muito obrigado inicialmente a todos vocês, muito boa noite, bom dia ou até mesmo boa tarde para os nossos amigos da comunidade surda que conseguem nos acompanhar aqui por esse canal. E dizer da satisfação de estar aqui para falar sobre a questão de políticas públicas, inclusão, a questão do trabalho. Obrigado pelo convite. Mário, eu já queria começar com uma pergunta assim, quero saber quais foram os principais desafios enfrentados no acesso ou na manutenção de oportunidades no mercado de trabalho? Toda pessoa com deficiência, ela passa por um processo muito complicado que é de autoafirmação. É poder se estabelecer no mercado de trabalho em nível de igualdade com as demais pessoas. Inclusive, é um conceito da Organização das Nações Unidas, da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2007. Há entender-se que, pela própria nomenclatura, já era complicado quando as pessoas nos chamavam de deficientes, de portadores, de especiais, quando na realidade é uma terminologia consagrada não só no protocolo facultativo da ONU, que foi inserido pelo nosso signatário brasileiro dentro, isso com a aprovação do presidente à época em 2009, na Lei 6.949, o presidente Luiz Inácio sancionou essa legislação que determina a inserção de todos esses protocolos, todas as informações sobre educação, saúde e habitação, voltadas à pessoa com deficiência. Então, o nosso primeiro desafio, ele começa aí, a partir do momento em que nós buscamos o nivelamento. Quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, por exemplo, quando alguém diz eu vou atender esse cidadão e esse deficiente, a ideia é de que aquele não tem valia e que um sim é cidadão de direito. Então a questão da nomenclatura é fundamental, essa é a primeira barreira e o termo barreira faz-se constar no protocolo da ONU. Essa barreira, se referindo ao tema PCD, ela ainda é muito presente hoje no dia a dia? É uma barreira muito difícil de transpor. Porque a barreira da deficiência, ela passa por cada um dos segmentos. Para mim, eu sou uma pessoa com deficiência, é importante dizer isso no meu currículo, não só as coisas que eu fui capaz de me qualificar, mas eu também sou uma pessoa com deficiência. Eu tive poliomielite aos 9 meses de idade e passei a ter um CID, que é uma identidade nossa, que é o Código Internacional de Doenças, CID B91. Na deficiência física, nós vamos encontrar uma série de barreiras, quais sejam os acessos ou no mobiliário urbano ou até mesmo nos ambientes fechados. A NBR 9050 prevê a adaptação arquitetônica para esses ambientes. Rampas, piso tátil para pessoa com deficiência visual. Nós temos que ter o acesso de portas devidamente adequadas. Antigamente nós tínhamos, por exemplo, um vão de 0,70, ou seja, 70 centímetros, para o acesso de pessoas com deficiência. Uma cadeira de rodas não passa por isso. Não passa. Então a NBR 9050 vem trazer um mínimo de 0,90 de acessibilidade em qualquer um desses vãos. Isso em um dos segmentos. Mas temos que pensar na pessoa cega. É preciso que ela tenha no mobiliário urbano garantido o piso tátil, a identificação por meio do braille em placas. Para a pessoa com deficiência auditiva, para a pessoa surda, é necessário que haja intérprete de Libras. A identificação clara para que essas barreiras, essas então são as barreiras, sejam transpostas. Infelizmente, o poder público ainda não conseguiu atingir o nível máximo de garantia de satisfação dentro do ordenamento jurídico, que seria poder trazer para essa clientela esses acessos, essa quebra de barreiras. E essas barreiras ainda se mantêm presentes. Então, realmente, a legislação é forte. Eu acho que nunca antes foi tão forte como agora. Nós tivemos o ano de 1981 como o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, chamava-se a época. De lá para cá, isso foi estabelecido pela ONU no Brasil.
Nesse momento, nós pessoas com deficiência, a nos mostrar, a sair de casa para ir para as ruas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com placas dizendo eu quero trabalho, eu quero saúde. O pessoal até brincava com neologismos, pessoas que saíam com muletas faziam muletaços na rua, pessoas que saíam cadeira de roda, cadeiraços. Então, para mostrar que nós fazemos parte de uma população, não existe minoria de pessoas com deficiência. Existe um público, sim, que precisa estar dentro da sociedade. E nós rechaçamos um dos termos que é a tal da sociedade inclusiva. Então veja que o termo inclusão fala dessa barreira a ser transposta. Obrigado, Mário Célio. Agora eu passo a palavra para Larissa. Então, é uma enorme satisfação tê-la aqui com a gente. Eu tenho uma pergunta que eu acho bem interessante. Com certeza já houveram vários episódios assim marcantes, mas tem um episódio que ficou assim para sempre lembrado em relação a essa dificuldade que impactou na sua trajetória profissional? É um fato interessante e há de ser dito que a deficiência ela é analisada em níveis. Existe o leve, pessoa com deficiência leve, moderado, e o severo ou grave. Larissa, veja bem, eu sou uma pessoa com deficiência física leve, eu consigo deambular com alguma dificuldade, alguma limitação, mas eu consigo deambular sem muita limitação. Existe uma pessoa com deficiência física com o mesmo CID que eu, que usa uma cadeira de rodas, por exemplo. Né? Então é um instrumento que tem que ser conduzido por alguém ou por ele mesmo tracionado quando ele tem condições, por meio dos membros superiores, para se deslocar. E existe aquele que não tem condições de deslocamento, aquele que não consegue se movimentar. Então veja, no ambiente de trabalho, quando a gente fala em lei de cotas, o que vai diferenciar na realidade no ambiente de trabalho, se nós tivermos esses 3 níveis da deficiência física, só para exemplificar, os 3 com a mesma qualificação, com o mesmo nível de estudo, eles têm experiências as mesmas, talvez até a mesma idade, mas tem essa diferença. Um consegue deambular, o outro se movimenta por meio de uma cadeira de roda, prótese e órtese, e o outro tem uma dificuldade maior. Se esse posto de trabalho for num mezanino ou num outro andar, quem vai ficar no emprego? Aquele que tiver mais condições de deambular, porque vai exigir um mínimo de adaptação nesses ambientes. Então veja, todos nós passamos por essa dificuldade. Eu citei o meu caso, como você pergunta muito particularmente, eu tive a possibilidade, como eu comecei muito novo a trabalhar, lá em 1986, antes de vocês não eram nascidos, inclusive, lá em 86, não existia estabelecido a lei de cotas, que surge em 1991, a lei 8.213, em 24 de julho, que aí sim passa a determinar e obrigar as empresas que tenham esse público nos seus ambientes de trabalho a partir de 100 profissionais que já existam nesses ambientes. Por aí vai a cota de 2%, 3%, 4% e 5% a partir de 1.001 pessoas, no máximo. E então eu não tive muita dificuldade de, por exemplo, estar dentro de uma cota, de ser praticamente colocado de maneira muito imposta dentro do ambiente de trabalho. Eu tive a facilidade de ter tido um ambiente muito inclusivo, até por ter praticado esporte, ainda que tenha tido limitações. Entendi. Muito obrigada pela resposta. Eu passo a palavra ao Darlisson. Opa, doutor. Na sua experiência, as empresas têm oferecido condições adequadas de acessibilidade de adaptação? Sim, evoluindo, mas nós ainda temos muita coisa por fazer. Porque quando uma pessoa com deficiência ela passa a ter, por meio da lei de cotas, o espaço garantido, é necessário que se garanta o espaço de acesso. Então, o espaço arquitetônico, mobiliário urbano, é preciso que ela saia de casa. E as calçadas na nossa cidade de Manaus são muito irregulares. Para quem não tem limitação, já é sofrível, quando se tem calçada, né? Então, ela é muito irregular. Ela precisava que houvesse, né, calçadas mais regulares. Já não há, já é uma primeira barreira. Mas ele foi aprovado, ele vai trabalhar nesse posto de trabalho. Ele vai pegar um ônibus, digamos, para se dirigir até o trabalho. Mas esse ônibus não tem rampa hidráulica que eleve até o nível de acesso do ônibus e ele possa ser conduzido ao trabalho. Mas digamos que todas essas barreiras foram ultrapassadas, quando ele chega no ambiente de trabalho, ele tem que ter a mesma condição para que ele acesse o seu posto de trabalho. Algumas empresas, inclusive um esforço hercúleo, existe uma Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência que trabalha a política do trabalho para a pessoa com deficiência. Ela
procurou estabelecer capacitação para essas pessoas, para que eles entendam o aspecto arquitetônico, mas também a acessibilidade comunicacional para essas pessoas. Como é que você vai ter uma pessoa com deficiência, por exemplo, um cego, né, dentro do seu posto de trabalho, se ele não tiver o piso tátil para que ele chegue até lá? Uma pessoa com nanismo, onde o registro de ponto dele, digital, é elevado num patamar que ele não alcance. Então era preciso estabelecer dentro do ambiente das empresas que elas entendessem a quebra dessas barreiras também, para garantir que eles estivessem lá. Mas isso tudo não estaria posto de forma correta, ainda precisava passar por um último e grande desafio, que era que as pessoas ao redor, dentro daquele posto de trabalho, entendessem que aquela pessoa, apesar da sua limitação, apesar de talvez uma característica diferenciada das outras, digamos, sem um braço, que não enxergasse, que não ouvisse, tivesse uma limitação física, ela era igualmente um cidadão como eles trabalhando, e não um ET ali. Porque as pessoas tinham um certo receio de lidar. Então você tentar movimentar uma pessoa cega, às vezes a pessoa quer carregar pelo braço, bora que eu te levo lá. Não sabem a conduta. É preciso ter uma abordagem correta. É preciso saber conduzir uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. E no ambiente de trabalho, nós conseguimos em algum momento conscientizar algumas empresas, por isso que eu digo, é um trabalho paulatino, né, para que essas pessoas tomem essa consciência de que essas pessoas que ali estão, elas merecem o seu apoio, né? Então, se você é uma pessoa cega, como é que eu vou fazer para chegar nele? Às vezes as pessoas ficam caladas e não vai ver mesmo, então eu vou passar por aqui ao largo que ele não vai me ver, porque não sabem como abordar, não sabem como conduzir, não sabem se apresentar naturalmente. E isso é uma transformação que vem ocorrendo ano a ano. É o outro desafio para que a pessoa esteja no seu posto de trabalho de maneira adequada, de maneira leve, para desenvolver o trabalho. Entenda, o princípio de tudo, porque se eliminou a questão da deficiência, de chamar a pessoa de deficiente. Ninguém na alta carga tributária em nosso país se estabelece com o pressuposto de prejuízo. Portanto, exatamente para não ter prejuízo, você tem pessoas. Ninguém contrata um deficiente. Então você vai ser um déficit, você vai ter um déficit na sua empresa. E isso a lei de cotas ela acaba impondo, mas mostra claramente que as empresas têm capacidade para absorver essa mão de obra. Doutor, muito obrigado por sua explicação. Agora, Marcelo, você falou há pouco sobre o trato, né? Como é que a gente tem que se portar, tem que se apresentar e tem que se comportar diante de um PCD, né? Na presença de um PCD, seja em qualquer situação que for. E aí eu aproveito e lhe pergunto, o problema, ele inicia onde? Não seria na formação acadêmica, na nossa formação acadêmica, lá no primário, no ensino fundamental? Por exemplo, eu não tive noções, né, no ensino fundamental e nem no ensino médio de como me referir a um PCD, né? Por muito tempo eu ouvi pessoas falando, aquele deficiente, né? Aquela deficiente, e eu precisei entrar num curso de ensino superior, praticamente me formar, passar a dividir o mesmo espaço com PCDs para entender como que eu deveria me portar, me tratar e me comportar diante de um PCD. O problema está ali na formação? Existe uma palavra que ela é fundamental no trato, não só com as pessoas com deficiência, mas com demais pessoas, é naturalidade. É preciso entender que essa palavra naturalidade, ela ultrapassa o ambiente acadêmico, ela necessariamente está em toda a sociedade. E não existe uma matéria específica, salvo Libras, dentro das instituições, que é o que aproximam mais, né? E é fundamental que a gente conheça que a naturalidade ela está a partir da célula primeira, que é a família. Porque a partir do momento que você tem uma pessoa com deficiência na sua família, é mais fácil. Existem pessoas, inclusive são chamadas filhos de pessoas surdas, elas falam, são ouvintes, não são surdos, mas tem pais, né? Tanto mãe quanto pai, surdo. E o que fazer? Eles continuam falando normalmente e tem esse outro lado, né? Que é a pessoa surda. Isso se torna fácil, porque tem uma pessoa que é referência. Mas e quando você não tem nenhum nem outro? Então é importante que você comece a ver na sociedade pessoas, por exemplo, não raramente nos shoppings a gente vê pessoas surdas conversando. Ali no hall, às vezes as pessoas dizem assim, às vezes parece que está uma certa discussão, porque está todo mundo gesticulando. Pessoas
sérias que conversam, pessoas em cadeira de rodas que estão ali nas praças de alimentação e já tem um espaço para colocar ali. Então veja, a sociedade ela tem que estar aberta a esse novo, que não é tão novo, que sempre existiu, mas tratar com naturalidade, não com por isso que eu falei assim, não é um ET que está ali, é um ser humano. E por incrível que pareça, uma pessoa com paralisia cerebral que não consegue manifestar a fala e tem os lábios, o movimento assim, ele está com o seu cognitivo preservado. E muitas vezes ele é chamado de bebezinho ou criança, e ele está aqui com 40 anos preso, como o pessoal costuma dizer, né? Está limitado a uma cadeira de rodas, e ele, 40 anos, sendo chamado de menininho, bonitinho, etc. Ele quer a cabeça dele livre, só que sem poder expressar movimento ou qualquer coisa, ele diz, meu Deus, você é louco falar desse jeito. Então é importante que entenda isso, a sociedade, ela em qualquer momento, ela vai se deparar com um afrodescendente, vai se deparar com um caucasiano, né? Vai se deparar com uma pessoa com deficiência. Qual a diferença do trato? Agora, Mário, antes da gente encerrar, deixa uma mensagem para quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Olha, para você que está nas redes sociais, eu queria dizer que, primeiro, é sempre bom ter espaços dessa natureza, onde nós possamos debater, discutir, conversar e propor, inclusive, alternativas para a questão da limitação, da inserção das pessoas dentro dos diversos ambientes, inclusive no ambiente de informática. Hoje, a pessoa que é surda, ela pode acompanhar o podcast. E se tiver um intérprete de Libras que possa se fazer presente, ele vai conseguir quebrar essa barreira, ela vai participar, vocês ganharam mais gente ainda para assistir o podcast de vocês. Se não tiver um intérprete de Libra, uma legenda auxilia, mas não é um ou outro, tem que ser os dois, porque nem sempre a pessoa que é surda sabe português, e às vezes quem sabe português não sabe Libras, então não há uma relação direta. Então a mensagem que eu deixo para vocês é, primeiro, vocês têm uma missão maravilhosa, que tem um veículo de comunicação, outro que vocês estão em formação, e é importante poder conhecer que em qualquer ambiente de graduação você vai ter essa proximidade, e assim tornar a sociedade única, onde eu não preciso de autorização para estar incluso dentro dessa sociedade, como quem precisa fazer parte disso depende de uma autorização de alguém. A comunidade, de uma forma geral, de pessoas com deficiência, ela se entende pessoa acima de tudo, e uma pessoa com deficiência não é uma pessoa doente. Você pode ter certeza disso, e ela é bem capaz de contribuir com tudo isso. Muito obrigado, Mário Célio, pela sua participação aqui no podcast Fala Doutor. E no próximo bloco, a gente vai conversar com Adriano Carvalho, ele que é administrador e empresário do setor automotivo há mais de 20 anos. É daqui a pouco.
Voltamos com o segundo bloco do primeiro episódio do podcast Fala Doutor, uma atividade de extensão realizada pelos acadêmicos do curso de Direito da Universidade Paulista, campus Manaus. E hoje a gente recebe aqui o nosso convidado, nosso entrevistado, Adriano Carvalho, ele que é administrador de empresas e empresário do setor automotivo há mais de 20 anos. 20 anos de capital amazonense ou era de outro estado, outra cidade, veio morar em Manaus? Não, 20 anos daqui, da região mesmo. Adriano, eu já queria começar perguntando para você, você percebe mudanças positivas nas oportunidades de trabalho para PCDs nos últimos anos? No meu ramo, eu acho que tem uma deficiência muito grande. Porque, inclusive, esse tema despertou bastante, porque eu tenho um certo interesse de contratar uma pessoa PCD para algumas funções administrativas que eu tenho necessidade, né? Então, assim, essa falta de incentivo, essa falta de informação, pelo menos para o nosso setor, eu percebo muita dificuldade. Você não teve acesso, por exemplo, a órgãos que deveriam lhe orientar, você não teve acesso a essa orientação? Não tem acesso e não tem incentivo também para a gente, né, no nosso setor ali. Eu não vejo nenhuma facilidade quanto a isso. Nesses 20 anos de mercado de trabalho na capital amazonense, você já empregou alguém PCD? Não, ainda não tive essa oportunidade. E isso na verdade, a Carvalho Motors, a minha empresa, a gente tem colocado isso em questão agora nesses últimos tempos agora, para a gente fazer uma nova repaginada no quadro funcionário de alguns setores que eu pretendo ampliar na minha empresa, e eu abri essa possibilidade para a gente ter uma pessoa PCD. Abriu ou vai abrir? Não, nós vamos abrir, porque eu ainda não tenho. Exatamente por isso que a gente identificou hoje uma deficiência para a questão. Olha, você que está nos acompanhando, a Carvalho Motors, é assim que se pronuncia? Isso, Carvalho Motors. Motors em inglês. Isso. In English, como chamam por aí, né? Vai abrir oportunidades para PCDs. Então você já pode procurar aí o Instagram da Carvalho Motors, né? O @Carvalho Motors. Aí. Vai ver aí a foto do patrão lá no Instagram e já mande lá o seu currículo, venda seu peixe lá nas redes sociais, que pode até arranjar alguém para cuidar das redes sociais também. Com certeza. Inclusive, eu já fiz uma seleção uma vez para procurar vendedor e já teve a oportunidade de uma pessoa PCD, ela mandou um currículo para mim, né? Mas a gente fez uma entrevista, uma prévia, né? Mas a pessoa acabou não indo. Então, assim, eu não consegui ter essa oportunidade ainda. Larissa, colabora comigo. Então, Adriano, vou te fazer uma pergunta assim. Que práticas de inclusão poderiam servir como modelo para outras empresas? E outra pergunta também. Vou fazer logo junto aqui. Você acha que essa questão do tratamento, ela advém ainda de preconceito? Eu acho que, primeira pergunta, né? Como eu já tinha até falado anteriormente, não tem esse incentivo, não tem essa abertura de gente capacitada para que a gente possa recorrer atrás. Né? Porque não necessariamente um vendedor de carro, você consegue colocar um PCD numa função que seja necessária para você vender um carro. Tem outras funções de pré-venda, tem outras funções administrativas dentro de uma empresa que consegue dar essa oportunidade para essa pessoa, né? A outra pergunta era? Quais as práticas de inclusão que poderiam servir como modelo para as outras empresas? Práticas de inclusão, eu acredito que é exatamente em benefícios, né? De você ter RHs específicos de certas funções, de acolhimento. A gente não vê apoio governamental, apoio de alguns setores que possam colocar à disposição pessoas capacitadas em áreas específicas que possam ser acolhidas, né? Pelas empresas que têm interesse. Por mais que a minha empresa hoje não tenha a obrigatoriedade, mas a gente vê a oportunidade que é possível a gente também fazer a inclusão. Darlisson, junte-se a nós. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Doutor, tenho uma pergunta para você. No seu ponto de vista, qual o papel da sociedade e das instituições de construção em um mercado mais inclusivo?
Eu parto do princípio principal, do princípio é de empatia, né? Sim. A presença de uma pessoa em PCD não significa que ela seja uma pessoa que você tem que tratá-la diferente. Essa é uma pessoa que ela pode, inclusive, agregar muito uma empresa, uma organização, como uma pessoa, como um ser humano, como uma pessoa que já vem, por ser PCD, que a gente vê que a pessoa já tem como é que se diz, já vem, às vezes, de algumas preconceitos, de alguma coisa. A gente vê pessoas bem fortes, pessoas bem resilientes, que vai agregar bastante o corpo da empresa, né, como equipe, como os setores. O comportamento de uma pessoa dessa é bem resiliente, e isso ajuda e colabora muito também para a evolução cultural de uma empresa. Agora, Adriano, eu queria fazer uma pergunta para ti. Em algum momento, nessas 2 décadas de mercado de trabalho, você colaborando com os empregos na capital amazonense, você teve alguma obrigatoriedade de algum órgão ou alguma empresa, por exemplo, vou pedir um empréstimo, quero fazer um financiamento. Você teve alguma obrigatoriedade de ter no seu quadro de funcionários um PCD para você Não. poder ter acesso àquele benefício? Não, eu não tive nenhuma obrigatoriedade quanto a todas as necessidades que eu já tive dessas 2 décadas como empresário. Não se tem essa obrigatoriedade, pelo menos no meu setor e nas demandas que eu tinha como necessidade, né? Agora, Adriano, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Assim, eu digo assim, o PCD, como muitas pessoas acham, pensam que são pessoas especiais, diferentes, mas não, são seres humanos como todos nós, podendo trazer experiências de vida, resiliência do que já se passou pela sua vida desde de infância, com certeza, e irá agregar muito num corpo de funcionários, num quadro de equipe, que você vai ter pessoas com experiências diferentes para ser compartilhadas. Então, assim, é uma oportunidade muito boa de você trazer uma cultura para a empresa de empatia, de inclusão social, é um enriquecimento cultural para dentro de uma empresa. É isso que eu digo, assim, que é muito importante você ter esses olhos de acolhimento, que essa pessoa ela é capacitada, tem funções que ela pode fazer perfeitamente como qualquer uma outra pessoa. Muito obrigado, Adriano Carvalho. E a gente chega ao final de mais um bloco do nosso podcast Fala Doutor. Daqui a pouco a gente vai receber o advogado Renato Castro. Continue conosco, a gente vai fazer um breve intervalo.
Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do primeiro episódio do podcast Fala Doutor, uma atividade de extensão realizada pelos acadêmicos do curso de Direito, do 5º e 6º período da Universidade Paulista, campus Manaus. E agora nós vamos conversar com o advogado Renato Castro, ele que é pós-graduando em prática trabalhista e previdenciária. Doutor, seja muito bem-vindo. E eu já quero começar com a primeira pergunta. Na sua visão, quais os principais avanços trazidos pela lei de cotas para o ingresso de PCDs no mercado de trabalho? Então, uma das inclusões que eu achei interessante sobre a LIB, né, que é a Lei de Introdução às Pessoas com Inclusão, é sobre as adaptações que a empresa tem que ter. Então, agora ela tem as empresas que contratam as pessoas com deficiências, elas têm que fazer alteração no ambiente de trabalho para poder incluir esses trabalhadores que estão sendo contratados agora. O que seriam essas alterações, doutor? Por exemplo, uma pessoa que ela é deficiente, que ela anda de cadeira de rodas. Então, ela tem que ter uma rampa de acesso para ela poder conseguir se locomover dentro da empresa e conseguir trabalhar como as outras pessoas, sem nenhuma dificuldade de acesso. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu sou empreendedor, né? Eu sou um empregador. Né? E aí eu decido abrir vagas para PCDs, contratar PCDs e, vamos supor, tem um prédio, minha empresa funciona num prédio, num hall de 3 escadas. Como é que funciona? Rampa não dá jeito. Obrigatoriamente eu vou ter que ter um elevador? Sim, com certeza. Como eu acabei de falar, né? Houve essa alteração na lei que os empregadores têm que fazer essa adaptação para que o funcionário ele não se sinta excluído, porque essa é a intenção da lei, né? Que ela faça essa inclusão da pessoa com deficiência para que ela não esteja excluída da sociedade, porque a gente sabe que no passado acontecia muito isso, né? As pessoas, além de não contratar, não tinham toda essa acessibilidade para as pessoas com deficiência e isso acabava impactando no trabalho dela mesmo no dia a dia pessoal. Larissa. Então, Renato, seja bem-vindo. Eu tenho um questionamento. Apesar da evolução com a legislação e tudo que a gente vem sendo atualizado, quais os entraves jurídicos e práticos para que a lei seja efetivamente cumprida? Olha, hoje em dia a gente consegue entender que não tem tantos entraves porque é quase uma imposição, né? É aquela educação positiva que hoje em dia a gente usa muito no linguajar das redes sociais. Porque se aquela empresa não cumprir aquilo, ela vai levar uma sanção. Então hoje em dia não tem muito entrave. Os empregadores hoje que têm a partir de 100 funcionários dentro de uma empresa, eles são obrigados a fazer essas mudanças, a ter de 2% a 5% das vagas daquela empresa para as pessoas com deficiência. Sim. Então, eu acho que hoje em dia já não tem tanto entrave, é mais a nossa cultura que antigamente a gente via isso como um entrave, uma pessoa com deficiência não podia trabalhar, não tinha essas condições, e hoje não. Hoje é quase que obrigatoriamente as empresas têm que ter essa adaptação. Em todos os ramos. Isso, em todos os ramos. Não as microempresas, né? As empresas de grande porte, com mais de 100 funcionários, aí tem as porcentagens, né? Se você tem até 100 funcionários, 2% de vagas destinadas às pessoas com deficiência, e vai aumentando conforme o número de funcionários e de colaboradores daquela empresa. Certo, obrigada. Darlison, junte-se a nós. Olá, doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, quais medidas poderiam fortalecer a efetividade dessa legislação, do seu ponto de vista? Bom, a conscientização, né? A conscientização tanto dos empresários quanto da sociedade em si. Porque a gente tinha, como eu já reitero, né? A gente tinha muito essa cultura de que as pessoas com deficiência não podiam trabalhar, mas às vezes era só uma falta de oportunidade, uma falta de inclusão na empresa. A empresa não tinha uma rampa de acesso, por isso que ela não contratava uma pessoa cadeirante, não contratava pessoas cegas porque não tinha como colocar aquela pessoa na empresa, e hoje em dia não. Hoje em dia eu vejo que as empresas têm se adaptado muito, tanto por conta da lei quanto por conta da educação como num todo, né, da sociedade. Agora, doutor, é comum pessoas serem reprovadas num teste para ingressar numa empresa e procurarem um advogado para representá-las porque acreditam que sofreram preconceito, foram prejudicadas naquela seletiva? Olha, hoje, por incrível que pareça, eu acho que já tem uma facilidade muito maior das pessoas conseguirem emprego. Eu já presenciei colegas que são do RH de outras empresas perguntando, tipo assim,
poxa, a minha empresa ela vai tomar uma multa de não sei quantos mil se a gente não conseguir pessoas com deficiência para trabalhar lá. Então as empresas se veem muito presas agora eles têm que contratar de qualquer forma. E não era para ser assim, né? Era para contratar por conta de uma educação social e do profissionalismo das pessoas, né? Porque se a pessoa pode ser deficiente, mas ela pode ter uma capacidade ali cognitiva, profissional, uma formação boa e não necessariamente, porque eu vou levar uma multa de tantos mil. Não deveria ser assim. Mas isso mostra que as coisas vêm mudando, né? E para melhor. O trato então é de igual para igual. Fulano que entrou numa vaga de uma pessoa que não seja PCD cumpre 44 horas semanais. A pessoa que se candidatou para uma vaga PCD passou, também vai cumprir 44 horas semanais, não tem regalias nem mais nem menos. Sim. Inclusive a Constituição prevê, né, que não pode ter diferença salarial e nem diferença de tratamento. A pessoa com deficiência, se ela exerce o mesmo cargo, ela tem o direito de receber o mesmo valor que uma pessoa que não tenha deficiência ali e não tem problema nenhum. Mas ela está ali assegurada pela lei, né? Mas se ela não for cumprido, pode falar. Mas em relação à carga horária, não é reduzida por São ser casos PCD? e casos, né? Tem pessoas que têm deficiência física que às vezes precisam de um horário especial, ou então precisam tomar um remédio, fazer algum tratamento, e ali tem esse período que pode ser diminuído. Há exceções, então. Isso, há exceções. São casos e casos, né? A gente sabe que direito... Sim. E concurso público, doutor? Como está a fiscalização para a cota? Fala um pouco. Pois é, temos as vagas destinadas, né? Agora, como eu falei, tem a reserva agora para pessoas com deficiência, tanto nos concursos públicos quanto no trabalho, né? De 2, nas empresas, a partir de 100 são de 2% a 5%, e nos concursos públicos tem os editais que tem essa obrigatoriedade de terem essas vagas reservadas para as pessoas com deficiência. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Darlisson. Muito obrigado, Larissa. Foi um prazer tê-los aqui, né? A gente se reunir para colocar no ar o primeiro, né? A estreia do podcast Fala Doutor. Esse é o primeiro episódio. A gente está chegando ao final do terceiro bloco, né? Eu acho que foi muito esclarecedor. Foi esclarecedor para você, Darlisson? Demais esclarecedor, né? Larissa? Eu quero dizer que fica claro e evidente que são alertas importantes para buscarmos sempre a melhoria contínua em relação às pessoas com deficiência. Isso aí. Doutor, eu queria que você deixasse uma mensagem agora para quem está nos assistindo, né? A mensagem que o senhor sentia aí que é chegado o momento, a hora, né? Para quem está nos assistindo. Então, a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas se conscientizem, né? Que hoje em dia a pessoa com deficiência, isso não é mais uma barreira para que as pessoas sejam contratadas e que não façam só pela lei, pelo cumprimento da lei, mas sim pela capacidade de cada um, pelo profissionalismo das pessoas e que sei que cada um tem o seu valor. Então é isso que importa mais do que a lei, talvez. É isso, chegamos ao fim do terceiro e último bloco do primeiro episódio do podcast Fala Doutor, uma iniciativa dos acadêmicos do curso de Direito da Universidade Paulista Campus Manaus. E para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, eu quero te lembrar que esse conteúdo ele vai ficar salvo na íntegra. Basta você pesquisar aí no Google podcast Fala Doutor Unip, que você vai achar esse conteúdo bem enriquecedor, falando sobre o PCD e o ambiente do mercado de trabalho. Até a próxima edição do podcast Fala Doutor.